eu sou Teacher Delvia Fox e você do 8º ano vai aprender comigo inglês. Nosso conteúdo de hoje será Idiomatic Expressions, expressões idiomáticas. Mas antes de começar, monte o seu time de estudos, né? Caderno, caneta, celular, tudo que pode te ajudar e, claro, o dicionário. Aproveita e dá uma passada aí na minha rede social e me segue no Instagram também. Vamos lá! Nós iremos iniciar a nossa aula de hoje com impacto. A gente tem aí o alerta. Da prática da cidadania, Practice Citizenship. Olha só a imagem. Nós temos, infelizmente, uma realidade muito cruel que já se faz presente no nosso planeta. Considerando aí os 3 aspectos ao lado, Global Warming, que é o aquecimento global, Greenhouse Effect, que é o efeito estufa, e o Climate Change, que são as mudanças climáticas. O meu convite é a prática da cidadania para ajudar a redução dos impactos desses 3 aspectos negativos no nosso planeta. Na sequência, eu trago a ativista Greta Thunberg, que já sinalizava os incômodos e os impactos negativos desses 3 processos. Na sentença que ela traz aí, ela traz a Call for Mass Pressure, uma chamada para uma pressão em massa to combat climate change, para combater essas mudanças climáticas, ou seja, que todos nós façamos a nossa parte em relação à proteção da saúde do nosso planeta. Então, practice citizenship. Façam aí a prática da cidadania, minimamente causa um impacto muito maior positivo do que a gente imagina. Então, olha só, para a gente pensar as expressões idiomáticas, a gente tem que pensar the English around the world, o inglês ao redor do mundo. Então, o inglês, ele é um idioma que você passa as relações comerciais, de intercâmbio, educacionais, e a gente sempre dá um jeito, criativo de estabelecer a comunicação. As expressões idiomáticas fazem parte também do processo de vivência desse intercâmbio entre as culturas. E daí surgem muitas ideias novas de como a gente se comunica. Então eu trouxe para você, obviamente, algumas, como essa aí. Olha só. Happiness is a piece of cake. A felicidade é um pedaço de bolo. Isso pode ser aplicado a muitos contextos e nessa imagem aí também, nessa sentença, a gente pode fazer várias associações como algo positivo, como algo gostoso, como uma fatia que a gente come, fica feliz um tempo e de repente tudo se renova em outro momento. Então é um pouquinho disso que a gente vai ver. Olha só. Idiomatic Expression. Para pensar essa expressão idiomática, eu trouxe uma série que eu recomendo, que ela é muito legal. Se você não assistiu, assista, chamada Queen's Gambit, ou o Gambito da Rainha, que é uma jogada quando quase todas as possibilidades parecem estar fora de possibilidade. Então, a expressão que a gente tem aí é against all odds, que seria contra todas as possibilidades. Ou quando as possibilidades parecem muito difíceis, ainda existem. Então, você pode, por exemplo, utilizar isso para uma aprovação, para uma nota, para uma situação que parece difícil. Então, você diz, against all odds, contra todas as possibilidades, eu vou conseguir. E uma série que ilustra muito bem isso é o Gambito da Rainha. Então, eu convido a você ou assistir ao trailer no YouTube e caso tenha acesso a Netflix e outras plataformas, você assistir, que com certeza você vai entender muito bem a proposta dessa expressão idiomática. Vamos seguir. Então, o que seria esse idiomatic expression ou também idioms? Então, vou dar uma tradução aí desse texto e você me acompanha, Are groups of words são grupos de palavras that work together, que trabalham juntas to produce a meaning that's different from the meaning, que elas ajudam juntas a produzir um significado, que elas não têm individualmente, The meaning of each word individually, que elas
quando são juntas, elas criam um outro tipo de expressão. Mais abaixo, no segundo parágrafo, tem aí so, então. When reading some sentence, quando você lê algumas sentenças, por exemplo, you should really understand English easy. Você acaba entendendo que inglês pode ser muito fácil nesse nível de expressão. Então aí eu trouxe uma expressão bem conhecida também nesse nível, né? Face the music. Face the music, o que ela está associado, né? O que eu quero comunicar com isso? Então olha só. Face the music, como expressão idiomática, quer dizer que você vai aí abaixo, ó, to accept punishment for something you have done. Você vai aceitar um tipo de punição ou orientação do que você fez. Se você fez algo errado e você gerou uma consequência, você vai dizer, oh my God, face the music now. Arque com as consequências agora. Então, acima, a gente tem aí um exemplo que diz assim, ó, if he lied to me, se ele mentiu para mim, then he'll just have to face the music. Então, ele vai ter que arcar com as consequências. Face the music quer dizer arcar com as consequências de uma maneira geral, ou escutar, ou dançar com a música, ou encarar as consequências do problema que muito provavelmente você causou. Então, essa é uma expressão que ela é bem legal para a gente usar no nosso cotidiano para praticar o inglês também. Seguindo a sequência, eu trouxe aqui uns exemplos de expressões idiomáticas que elas são bem curiosas. Algumas acabam também dialogando com a lógica das nossas expressões idiomáticas, como essa primeira tela aí que tem um gatinho, ó. Cat got your tongue, o gato comeu sua língua, que seria o mesmo que dizer can't you speak? Você não vai falar? Então a gente às vezes fala isso também. Essa próxima que tem esse insetinho no tapete, ela é bem engraçada inclusive de pronunciar. Então vem comigo, ó. Snug as a bug in the rug. Snug as a bug in the rug. A tradução dela é bem curiosa, né? Confortável como um inseto bem aquecido no tapete. Que pode ser utilizado, você está aí, muito confortável para você. Warm and cozy, né? Aquecido e coberto. Então se liga na pronúncia de novo, ó. Snug as a bug in a rug. Confortável como um inseto bem aquecidinho, enrolado no tapete. Para dizer que é muito confortável para você também usar isso, né? O próximo ponto tem aí, ó, got the extra mile. É tipo você fazer um esforço maior, né? Correr mais uma milha, andar, fazer de novo, né? Make an extra effort, fazer um esforço extra. Por exemplo, você tem dificuldade em alguma área de estudo e você precisa estudar um pouco mais. Go to the extra mile. Você vai correr uma coisinha a mais, né? Fazer um algo a mais. E esse próximo aí que tinha a menina com o microfone, como se ela fosse falar em público e tivesse dificuldade, tem assim, ó, butterflies in my stomach, borboletas no estômago. Às vezes é muito utilizado quando a gente está falling in love, apaixonado, que a gente vê o nosso crush à nossa frente e a gente também fica, ó, feeling nervous, sentindo um pouco nervoso ou ansioso ao mostrar algo ou na presença de alguém. Então você pode dizer I'm a butterfly in my stomach, com borboletas no meu estômago, estou um pouquinho nervosa, né? Para apresentar os trabalhos de inglês, por exemplo. Ok, passando nisso, vamos para o próximo, que tem esse foguetinho aí caindo, né? To go down in flames, tipo cair em chamas, né? Quando você vai fazer algo ou você caiu, ou tem alguma coisa que é muito espetaculosa, to go down in flames. Né? Então você pode usar isso em algumas outras situações, onde tem algo que vai causar um impacto. Ao lado a gente tem aí a moon, né? Que é a lua, né? Então essa aí é bem curiosa quando algo acontece raramente, com uma pouquíssima frequência. Então a gente diz, once na blue moon, uma vez na lua azul, que é um fenômeno também que acontece rarissimamente.
ou uma vez em um ano, com um intervalo de tempo muito longo. Então, você pode usar essa expressão para dizer que você vai fazer algo muito dificilmente, mas vai fazer. Ok. Feito a sugestão, você pode ir lá no YouTube e colocar esse vídeo aí, ó, Learn Indian with TV Series. Você pode aprender essas expressões idiomáticas, que idioms é a mesma coisa com séries. E essa compilação aí você pode também na setinha amarela, ó, acessar a legenda em caso de dificuldade de compreensão. É bem legal para você aprender algumas das diversas que a gente tem. Dando continuidade, eu trouxe algumas expressões idiomáticas que a gente pode pensar e tem contextos aí que você pode praticar. Essas duas, principalmente as dos pigs, que são os porquinhos, eu achei bem inusitadas para trazer. When pigs fly, quando os porcos voarem. Né? Então quer dizer aí abaixo é something that will never happen. Quando algo nunca vai acontecer, quando você nunca vai fazer algo. Então, meu bem, when the pigs fly, quando os porcos voarem, eu faço. Ou seja, eu não farei nunca, never. Já o outro, a ideia que a gente viu anteriormente de fazer com a frequência muito mínima, né? Ou seja, once in a blue moon, uma vez na lua azul. E a tradução diz aí, né? An event that happens infrequently. Quando um evento acontece não com tanta frequência, ou seja, raramente. Então, eu trouxe algumas sentenças para ilustrar e, na sequência, você pode formar a sua com esses dois tipos de expressões idiomáticas. Então, vamos lá. A primeira sentença dos porquinhos, a gente tem aí, ó. When pig fly, she'll die and up her home. Quando os porcos voarem, ela vai limpar o quarto dela. Quem nunca, né? Então, você pode escolher o que seria isso. Você nunca vai fazer. E ao lado a gente tem us. I only go to the cinema. Eu só vou no cinema once in a blue moon. Uma vez na lua azul, né? Ou seja, raramente, se for o seu caso. E aí, olha só, como é fácil a gente ilustrar. Você pode pegar o dicionário ou pedir ajuda ao seu professor para compor a sentença, mas eu já deixei aí um modelinho bem pronto para você. When pigs fly, I will. Quando os porcos voarem, eu irei fazer que coisa? E aí você pode escolher com o dicionário e com a ajuda do professor também para ilustrar como é que seria essa situação. E no Once na Blue Moon está mais fácil, você só precisa escolher o tipo de coisa que você vai fazer somente na lua azul, ou seja, uma vez no ano ou rarissimamente no grande intervalo de tempo, mas vai fazer. Então tem aí, ó, I only go to the bee. Eu só vou fazer tal coisa once in a blue moon, uma vez na lua azul. Então, vamos para os próximos exemplos. Esse aí é bem interessante, né? Speak of the devil é como se a gente falasse assim no português. Falando o diabo, apareceu fulano. Então, você está falando de alguém e essa pessoa aparece do nada, entre aspas, né? Ou aparece sorrateiramente. Então, tem um exemplo aí, né? O diabinho triste, pobrezinho, né? How's Peter doing? Né? O que Peter está fazendo? Ou como é que está ele? Aí tem aí abaixo, né? Is he still working at? Ele está aparecendo, aí a pessoa interrompe. Speak of the devil, here's come Peter. Falando no diabo, aqui está Peter, né? Falando no mal, falando em fulano, fulano acabou de aparecer. Mais abaixo aí na figura do diabinho tem assim, ó. Mirem, qual o significado dessa expressão Speak of the devil? The expression used when a person being spoken about unexpectedly arrives. Essa expressão é usada quando a gente está falando, né, de alguma pessoa e ela aparece do nada. Então pode acontecer que você está usando o celular, falando com alguém, a pessoa aparece. Você está falando da sua mãe para alguém, a mãe aparece, o amigo aparece, o professor aparece. Então é uma questão de surpresa, né? Speak of the devil, falando em fulano, fulano apareceu. Então, vamos para a próxima. Essa aqui, ela é bem legal, que a gente ilustra something is very expensive. Quando uma coisa está muito cara e tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, infelizmente.
Então, a gente diz assim, cost an arm and a leg, custa um braço e uma perna. E aí eu trouxe 3 elementos que estão no nível do cost an arm and a leg. A gente tem aí beans, it's very expensive, tá muito caro o feijão, né? The gasoline, oh my gosh, a gasolina ela tá muito cara, então eu posso dizer the gasoline costs an arm and a leg, que a gasolina está custando um braço e uma perna. E mais abaixo a gente tem o cooking gas, que é o gás de cozinha. Oh my gosh, the cooking gas is cost an arm and a leg. O gás de cozinha está custando um braço e uma perna, ou seja, it's very expensive. Está muito caro. Então, infelizmente, a gente tem muitos elementos que no momento que nós estamos vivendo estão muito cost an arm and a leg, muito caros, very expensive. Então, olha só, eu deixei esse modelinho aí para você dar uma treinada em casa. Você pode escolher 3 elementos com apoio do dicionário, claro, e também do seu professor, orientando quais seriam 3 coisas ou mais, né, que estão aí no nível do cost an arm and a leg, custando um braço e uma perna, ok? É bem interessante porque as expressões elas surgem com muita criatividade e se aplicam a diversos contextos. Vamos seguir aí a sequência que foi logo no início que eu utilizei aí esse exemplo do piece of cake, que seria um pedaço de torta, um pedaço de bolo very tasty, muito gostoso, né? Então a gente tem aí, quando a gente faz essa associação, the happiness is a piece of cake, como lá no início, a felicidade ela é um pedacinho de bolo, eu estou fazendo associação que é muito bom, que é muito fácil, né? Que é muito, eu consigo resolver muito rápido. Então eu trouxe aí 2 examples, 2 exemplos. O primeiro a gente tem aí, ó, the English test. O teste de inglês was a piece of cake. Foi um pedaço de torta, um pedaço de bolo. Foi muito fácil para mim. Ou o próximo, the Alba map was a piece of cake. A Alba map foi um pedaço de bolo. Very easy, muito fácil. Então você pode escolher algumas sentenças e utilizar aí, como temos no exemplo, com o auxílio do dicionário, o que seria para você very easy ou simplesmente a piece of cake, um pedaço de bolo, ok? Next one, passando para a próxima, eu achei essa daí, quando eu estava pensando, muito inusitado, né? Quando a gente revela um segredo, quando a gente deixa escapar uma informação que para o momento não era muito legal de ter passado, né? A expressão se chama let the cat out the bag, deixa o gato fora da bolsa. Aqui a gente tem uma expressão muito utilizada, às vezes pelos antigos também, que é gato escondido com o rabo de fora. A gente tenta esconder algo, mas sempre vaza alguma informação. Então seria basicamente essa lógica, né? Então no primeiro exemplo que eu trouxe aqui em cima, tem assim, ó, I let the cat out of the bag, eu deixei o gato fora da bolsa, about their wedding plans, sobre o plano de casamento deles. De repente, de alguns amigos, de repente, alguma coisa, às vezes, infelizmente, é algum tipo de fila que a gente faz na escola ou nas provas, mas eu espero que vocês não façam isso. E claro, vocês podem criar o exemplo. I let the bag about. Deixei o gato fora da bolsa por causa de tal coisa. Então você poderia ter dito de um teste, de um segredo de um amigo, de um crush, de qualquer outra coisa que você queira mencionar. Então você pode usar o dicionário como suporte para escrever esse exemplo, pedir a ajuda do seu professor na correção e ó, você conseguiu utilizar a expressão idiomática muito bem, ok? Próxima tela, a gente tem aí um que eu acho que foi muito utilizado, infelizmente mesmo nesse período da pandemia, que se chama under the weather, que seria uma expressão como eu não estou me sentindo muito bem. Se eu for traduzir a pé da letra, ficaria embaixo de um clima, né, de um tempo que não é muito legal. A tradução aí abaixo tem someone is not feeling well, uma pessoa não está se sentindo muito bem, or that someone is feeling ill, ou a pessoa está se sentindo doente. Então eu posso dizer
Oh, I am under the weather. Eu não estou me sentindo muito bem. Esse muito bem pode ser um cansaço mesmo, ou de fato, infelizmente, eu posso acabar me sentindo doente. Então, eu posso usar essa expressão. E uma outra, para a gente já ir finalizando, é uma que também se repete na nossa lógica aqui no Brasil e em alguns outros países, que é o que tem aí, ó. Don't judge a book by its cover. Não julgue o livro pela capa. Infelizmente, isso acontece em julgamentos, em fobias, em algumas fobias, né? Gordofobia, magrofobia, homofobia, e a gente acaba julgando as pessoas. It's not good. Isso não é bom. Mas, infelizmente, acontece. A ideia de não julgar o livro pela capa é que a gente cria um momento de interação com aquilo que a gente não consegue ou que a gente estranhou, para se ter uma impressão correta de alguma coisa. Então, aí em cima tem assim, ó. Do not judge someone something based solely on appearance. Para você não julgar as pessoas somente por causa da aparência, né? Então, o exemplo que a gente tem aí é sobre um pãozinho que tem a ver com algum tipo de marca, né? Então, tem assim, ó. I thought this bread would be horrible. Eu achei que esse pão com uma marca não muito legal tinha um gosto horrível, ou era horrível. Aí alguém diz na sequência: Turns out you can't judge a book by its cover. Mas você não pode julgar o livro pela capa. E a gente faz, às vezes, muito isso, às vezes com pessoas que a gente não tem uma conexão muito real. Então, evite, mas é uma expressão idiomática que é muito comum para algumas situações. E, obviamente, my question is, minha ideia é practice at home. Você pode praticar em casa, with your friend, com seu amigo, com a chamada do WhatsApp, nas redes sociais, and of course, e claro, com o seu professor também. Então, para finalizar, nós vimos idiomatic expression, algumas expressões idiomáticas. Mas não esquece, passa lá naquele exemplo do YouTube que você vai ver muita coisa legal para você praticar de maneira criativa. Eu sou Delvia Fox e a gente se vê na próxima aula. Bye, bye!